Bom, hoje eu recebo aqui Felipe Marchesoni, que é o pré-candidato a prefeito de São José do Rio Preto pelo Partido Novo. Felipe, primeiramente, é um prazer receber você aqui para a gente apresentar você para o nosso telespectador e trazer assuntos relevantes que o Partido Novo tem feito em todo o nosso país e também discutir um pouco sobre essa falta de credibilidade que os partidos, de maneira geral, estão tendo, mas eu encontro ainda uma luz no fundo do túnel. Eu que agradeço o convite, Fernando. Felipe, essa questão aí dos partidos, né, que estão sem credibilidade e num viés diferente, o Partido Novo vem resgatando isso, até pelo próprio trabalho do Zema. A gente viu que mal ele assumiu, está fazendo muitas coisas legais e a gente pega como um case de sucesso mesmo. Então, como é que a gente faz para dar ânimo para a população, ainda mais num período tão sensível que a economia vive, com a pandemia no Brasil? Então, eu te pergunto sobre isso e deixo você à vontade para falar um pouco mais também, como é que você se gabaritou para estar representando o Partido Novo aqui em São José do Rio Preto, uma vez que essa prova foi aplicada para muitas pessoas no interior do estado de São Paulo e você foi um dos poucos aprovados. Bom, Fernando, vou responder a sua última pergunta, depois eu volto para a primeira. O Novo, como você sabe, ele teve que ser disruptivo, né? Por quê? Era um grupo de amigos antigos, estavam ali no churrasco e falaram o seguinte: como que nós podemos mudar esse país, né? Esse país aqui é o país das leis, e se um país com muitas leis fossem ser o país mais próspero, o Brasil já deveria ter sido o país mais próspero. Eles tentaram achar, por exemplo, movimentos, associações, e definiram e entenderam que teríamos que construir um partido para conseguir entrar no Congresso, entrar no Executivo, mudar a legislação para que a gente possa, como Novo, devolver o poder ao cidadão, ter o cidadão como protagonista de sua vida e diminuir o poder do Estado. O Estado, ele já gigantou, ele cresceu, um Estado com todo o intuito dele ser provedor, e se mostrou totalmente ineficiente em seu dever de devolver os impostos cobrados, devolver para a população. Então cria-se o Novo, e o Novo disse o seguinte: bom, nós então agora como partidos e podemos lançar candidatos, como nós vamos fazer? Nós vamos ser igual aos partidos antigos, nós vamos ser pelo QI, pelo aquele que indica? Então eles resolveram aplicar então um teste mesmo, onde você como candidato, você é avaliado de formas quantitativas e qualitativas. Então você tem uma pesquisa de toda a sua vida, de reputacional, se você pode ali entrar e dar o passo para ser um pré-candidato do Novo. Depois você passa por testes de conhecimento técnico mesmo. Hoje se pergunta para um vereador uma coisa muito simples, sobre legislação. Se o vereador não sabe sobre legislação, como é que ele vai entrar numa Câmara dos Vereadores para legislar, né? Então, esse foi o método usado pelo Novo. Eu gosto muito desse método, é um método meritocrático, um método que acho que filtra. É claro que em toda metodologia existe seus erros e seus acertos, né? Mas a gente tem que entender que hoje é melhor ter o processo seletivo do que não ter o processo seletivo. Frente à sua pergunta de vir o Novo e frente a essa pandemia, o coronavírus, essa ideia que o Novo nasceu, né, como ser um partido de diminuir o Estado e devolver o poder à população, isso é uma ideia, uma ideologia, tem uma ideologia muito forte por trás disso, e é uma ideologia que o Brasil ficou um gap, ficou um hiato de muitos anos. Nós estávamos sempre falando e conversando como o Estado ele pode ser provedor, e veio um primeiro partido dizendo uma coisa totalmente diferente desse hiato, falando o seguinte: não, nós temos que ser menores, o Estado tem que cuidar do tripé, que é saúde, educação e segurança, e permitir com que as pessoas cuidem das suas próprias vidas e tenham a possibilidade de prosperar. O Estado não tem que ser sócio de posto de combustível, ser sócio de empresas. Ele tem que cuidar de saúde, educação e segurança. Esse é o tripé.
Então, o tamanho hoje que está o Estado, Fernando, as pessoas estão sentindo na pele que você trabalha e você não prospera. É verdade. Você trabalha e você não prospera. Então, é verdade. Elas estão cansadas da mesma história de vir o salvador da pátria, que sempre vem aquele candidato que é o herói e ele nunca resolve, você fica mais do mesmo. Parece que a gente está patinando e não sai do mesmo lugar, né? Exatamente. Então, essa é a proposta do partido e é importante lembrar que o partido, por exemplo, Fernando, ele convida pessoas, quer dizer, nós não podemos aqui no partido, força de estatuto, eu acho isso totalmente correto, fazer carreirismo político. Sim. Você vê aqui próprio Rio Preto, tem vereadores aí que fazem carreiras. Há muitos anos, né? A minha profissão, não, vereador. Não só vereadores, como secretariados, né? Há mais de 20 anos, né? Pô, é isso a tua profissão? Não, eu tô saindo da minha vida privada, tentando ir para voltar para minha vida privada. Que é isso que todos os mandatários do Novo fazem. Abrir a porteira, ensinar certo e deixar até porque a vida seguir. Você entra com ânimo, né, no primeiro, Verdade. no segundo, mas depois você perde o ânimo, você quer voltar para a tua vida, né? Então eu acho isso importante do Novo. E o Novo é o único partido que eu conheço que ele fala o seguinte, ele é a favor de você sair candidato sem partido nenhum. Quer dizer, que partido que quer se perpetuar, né? Porque muitos dos partidos que a gente conhece, eles querem sempre perpetuar no poder, você imagina que eles são a favor de você ter uma candidatura sem o partido. Isso é totalmente legítimo. Você pode ter uma pessoa no teu bairro, por exemplo, que você gosta muito, por que ela não pode sair sem ter um partido, ela se candidatar, conseguir viabilizar a sua campanha com a ajuda ali da comunidade e se eleger? Por que não? E o Novo é a favor disso. Ô Felipe, eu queria até aproveitar aqui o gancho da sua fala, que é uma coisa que me chamou muita atenção aí para a próxima eleição aqui de Rio Preto, e a semana passada a gente já conversou aqui com o presidente do partido e demais, o nível dos candidatos a vereador aqui para Rio Preto, a capacitação, e isso é muito interessante. O Brasil clama por isso, Felipe. Não, sem dúvida. Olha nessa pandemia agora, Fernando, que nós estamos, olha o poder da caneta. Olha o tamanho do poder que a gente esquece. Poxa, para quem que eu votei lá atrás, né? A maioria do brasileiro acaba não lembrando. Importante você entender que você está dando o poder da caneta, né? A caneta, ela pode também tirar vidas, ela pode beneficiar um grupo além do outro. Tem que tomar muito cuidado para quem você dá o poder. E decisões, por exemplo, você citou aqui o Zema. O Zema virou e falou o seguinte, eu como governador, eu não conheço intrinsecamente todas as cidades. Eu deixo vocês, prefeitos, tomar a decisão que vocês decidirem dentro da comunidade de vocês. Ou seja, né, descomplicar, né? Parece que está difícil a gente viver, porque para a gente abrir uma empresa, organizar um evento, por exemplo, o meu setor, é uma burocracia tremenda. Isso é terrível. Nós temos aqui, eu brinco, que eu acho que nós todos aqui somos algum animal silvestre, porque o agente fiscal, ele chama a gente de postura. Verdade. Não é? Então, verdade. Galinha, vamos fazer postura, gado, né? Postura, quer dizer... O agente, né? Nós temos, por exemplo, aqui taxa de licença para você fazer o teu negócio. Quer dizer, teria que a prefeitura te pagar uma taxa de seja bem-vindo. Sem contar os inúmeros impostos, a carga de impostos que a gente já paga, né? Além disso, você tem taxa... Não, tem que ser o contrário. E o novo prega isso, tem que ser o contrário. A prefeitura, ela teria que dar uma taxa para você, de um incentivo do seguinte: Fernando, seja bem-vindo, cara. Poxa. Você vai me trazer empregos. E antes de você me trazer empregos, se você prosperar, você está dando consumo para a cidade, você está crescendo. Essa é a beleza do livre mercado, né? E não ter uma prefeitura que tudo que você for fazer é um alvará, eu não consigo, é taxa, é burocracia, e tudo, e uma coisinha vai encavalando na outra e você não consegue ter com que as famílias prosperem mais. Elas estão, na verdade, no final do dia, lutando e brigando para trabalhar. Isso é muito triste. Ô Felipe, eu gostaria de te perguntar, porque assim, quando a gente fala novo, né, a gente está tão cansado de tudo, né? E aí eu te pergunto, a gente pode nortear o novo com seus princípios, a sua organização partidária? Eu gostaria que você pudesse falar isso para a gente trazer de fato a esperança para o público, para a população, porque nós temos aqui principalmente
na nossa região de São José do Rio Preto, até em São José do Rio Preto, eu poderia aqui citar, há mais de 20 anos são as mesmas pessoas no poder, né? E quando a gente fala de novo, que esperança que a gente tem, o que vocês pensam nesse sentido? Fernando, como você disse, e é a verdade, 20 anos é só troca de cadeira, mas acaba sendo sempre a mesma coisa. A São José do Rio Preto está tendo uma oportunidade que muitas cidades no estado de São Paulo e no Brasil não tiveram, que é, por exemplo, você ter um partido novo podendo lançar candidatos. E o motivo do Novo até fazer isso é porque ele não quer quantidade. Ele teria o direito de ter diretórios em todos os municípios e lançar candidatos. Pelo contrário, por ter esse processo seletivo, ele acaba excluindo muitas pessoas, inclusive aproveitadores que tentam entrar nesse processo, e ele acaba excluindo e acaba não tendo, por exemplo, diretórios em outras cidades. Você ter essa oportunidade, e eu falo muito isso aqui em Rio Preto, que legal o Rio Preto poder ter, porque se você olhar o mapa de São Paulo, nós estamos a 430 km de São Paulo, e são 9 cidades que o Novo aprovou para ter pré-candidatos, e nós somos o ponto fora da curva, porque você tem todas as cidades em volta de São Paulo. São Paulo, Osasco, Guarulhos, são cidades muito próximas que tiveram pré-candidatos aprovados. Então nós estamos tendo uma oportunidade de fazer aqui muito, muito bonito, o Novo fazer muito bonito. E você ter um partido em que está pensando, por exemplo, em projetos como devolver dinheiro para o cidadão via incentivos de IPTU, né? Fazer, por exemplo, o Projeto Verde, que é você... E tem prefeito aqui na região fazendo algumas coisas nesse sentido e está fazendo bonito. A população está abraçando isso. Claro, mas a população está cansada. E assim, Felipe, prefeitos que saíram da cidade, viveram toda uma vida empresarial, voltaram para a cidade para se dedicar para a cidade. Perfeito. Que essa é a ideia. Você cria um ecossistema dentro da cidade e porque você hoje, você está tendo o quê? Você está retirando o dinheiro da população para devolver via serviço. Você não está conseguindo entregar esses serviços. Sempre a desculpa é orçamento. Você tem hoje um partido novo falando, não, o problema não é orçamento. O problema é que se você olhar muito bem a despesa, você consegue se encarar de uma prefeitura, assim como uma empresa privada, você consegue reduzir despesas. O problema é que gestores públicos, como você disse, que não vêm da vida privada, ele não tem esse mindset, ele acha que o problema é sempre orçamento, vamos pedir dinheiro, e não é assim que funciona. Tem ideias inteligentes, ideias criativas que você consegue dar eficiência no uso do dinheiro, diminuir despesa, aumentar a receita. Eu falo isso em todas as minhas lives, não vou deixar de falar aqui para você, Fernando. Nós estamos aqui, vamos dar o nosso tempo, nossa expertise para a cidade e nós não queremos perpetuar poder, a gente quer entrar, deixar algum legado e voltar para a nossa vida privada. Então um compromisso e uma aposta muito legal com todos os pré-candidatos do Novo, que se cada cidade do Novo, que o Novo está, né, eles puderem nos eleger, vamos dizer assim, a gente for de fato eleito, nós vamos fazer o seguinte, eu tenho um compromisso que nós tornaremos, eu aqui em São José do Rio Preto, o cara lá de Natal, pré-candidato de Natal, pré-candidato de BH, nós tornaremos a cidade com menor impostos do Brasil. Puxa. E no final do ano você vai ter mais receita do que despesa na prefeitura. Isso é possível, isso tem exemplos que cidades já fazem. Sim. Todo mundo, é totalmente factível, totalmente possível. Agora, essa é a beleza, acho que, do Novo. Que é isso que é o que você fez da sua pergunta. Por que o Novo vai fazer diferente? É esse mindset, ter esse mindset de dar qualidade nos serviços, dar eficiência, menor despesa e devolver dinheiro para a população, deixar o dinheiro com a população. Eu acho que, por exemplo, esse Covid-19, o que estão se fazendo? Pegue linhas de crédito do governo. Por que você não isenta, por exemplo, as empresas? Fala, olha, não recolhe então o teu ISS, o dinheiro já está aí e já use ele melhor. Então são ideias que o Novo tem, ideias que não... É totalmente factível. Ninguém está inventando e reinventando a roda, é só criando simples soluções.